Olá pessoal, vamos continuar nossa aula? Então, iniciamos nossa discussão acerca da avaliação educacional, onde naquele primeiro vídeo estudamos o que é avaliação, apresentamos a concepção de avaliação, bem como os apontamentos que a Lei de Diretrizes e Bases dá acerca de avaliação educacional. Neste vídeo agora, na segunda parte da aula, vamos estudar algumas especificidades da avaliação. Então, para isso, eu quero convidar você abrir a sua apostila, que está lá no nosso módulo, a apostila da aula 1, para a gente fazer uma leitura mais detalhada, tá beleza? Para facilitar a nossa visão e a gente aproveitar a tela, eu vou me recolher aqui no cantinho da tela, vocês vão ficar vendo só um pedacinho lá, bem pequeno no meu rosto, eu vou deixar a tela mais aberta para a gente discutir a apostila e apresentar os textos, tá beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre a importância da avaliação. Como nós já vimos, a avaliação ela é necessária, obrigatória ao processo de trabalho do professor. A importância da avaliação reside na sua função social e pedagógica. A avaliação tem a função diagnóstica, psicopedagógica e didática. Veja só, dependendo da nomenclatura, da forma, algumas características da avaliação são tidas como tipos, funções, objetivos e talvez as mesmas coisas que for falar em um, fala em outro, e um autor, ao invés de falar dos tipos de avaliação, fala das funções da avaliação como sendo os tipos, mas o importante é você compreender que esses elementos fazem parte do contexto de avaliação. Então, independente de onde eles estiverem, saiba o que faz parte da avaliação. A avaliação ela possui uma função social e uma função pedagógica. Por que ela tem função pedagógica? Porque é uma avaliação que promove aprendizado. E por que social? Porque a partir do momento que a avaliação ela permite um aprimoramento do estudante, o seu aprendizado, e automaticamente a construção de uma visão crítica, de uma visão progressista acerca da sociedade, ele também tem sua função social, porque ele aprimora os indivíduos que estão vivendo nessa sociedade. A avaliação tem função diagnóstica e a função pedagógica, a função didática. Vamos conhecer um pouco e falar sobre cada uma dessas funções. Função diagnóstica. Identifica as dificuldades do aluno e os conhecimentos prévios. Ajuda o professor a constatar as falhas no seu trabalho e a decidir a passagem ou não para uma nova unidade temática. Também ajuda o aluno a realizar um esforço de sinete das diferentes partes do programa de ensino, criar hábitos de trabalho independente e consciencializar o grau consecutivo dos objetivos atingidos após um período de trabalho. Ou seja, uma das funções da avaliação é diagnosticar, identificar o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, os conhecimentos prévios que ele tem e ajudar o professor a encontrar algumas falhas no processo de ensino, de modo que ele possa continuar o seu trabalho resolvendo e solucionando aquelas dificuldades que foram encontradas. A avaliação ela tem uma função de diagnosticar também quando nós estamos querendo iniciar um novo conteúdo. Então, a função diagnóstica da avaliação ela se insere também no início de uma unidade temática. A função pedagógico e função didática da avaliação. Refere-se ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação. Permite um reajustamento com vista à prossecução dos objetivos pedagógicos. Vocês estão assustando essa palavra aqui, consciencializar, prossecução. Essa apostila tem uma origem na língua portuguesa, de Portugal também. Então, por isso tem algumas palavras assim um pouco diferentes do nosso linguajar cotidiano. Refere-se ao papel, permite um reajustamento com vista à prossecução dos objetivos pedagógicos pretendidos, ao mesmo tempo que favorece uma atitude mais responsável do aluno em relação ao estudo, assumindo como um dever social. Contribui para a avaliação, para a correção de erros, de conhecimentos e habilidades e desenvolvimento de capacidades cognitivas. A função pedagógico-didática da avaliação consiste no processo de ensino, a função que ela tem de fornecer subsídios para ensino durante todo o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o trajeto do início do trabalho até os objetivos que desejam se alcançar. Temos objetivos na educação, aliás,
Se você quiser aprofundar seu estudo em objetivos educacionais, no meu canal do YouTube, Professor Davi, tem um vídeo só sobre objetivos. É um vídeo muito interessante, tá beleza? Pode te ajudar bastante. Para alcançar esses objetivos, a avaliação na função pedagógica e didática, ela se insere durante todo esse percurso, ou seja, auxiliando o professor a ensinar, a trabalhar e desenvolver os conteúdos. Próximo, função de controle. Controla o PEA, ou seja, processo de ensino-aprendizagem, exigindo mais dos professores, pois a observação visa investigar e identificar os fatores de ensino, fazendo com que o professor se adapte aos diferentes comportamentos do aluno. Permite que haja um controle contínuo e sistemático do processo de interação professor-alunos no decorrer das aulas. Essa função de controle da avaliação ela está relacionada à organização do trabalho e dos resultados, a organização dos resultados, da pontuação, da sistematização daquilo que conseguiu se observar a partir daqueles dados. E ela também faz com que o professor tenha necessidade de estar organizado, em dia com o seu trabalho pedagógico, para que ele venha ter uma visão melhor, sistematizada de todo o processo de trabalho. Então o que a gente viu aqui são funções. Cuidado para a gente não confundir com os tipos de avaliação que nós temos, tá ok? Características da avaliação educacional. Então, como a avaliação é? A avaliação no âmbito da educação. O que a difere das demais avaliações, dos processos avaliativos que existem em outros âmbitos? Vamos ver algumas características da avaliação educacional, ok? Primeira característica. Reflete a unidade, objetivo, conteúdo, método. O aluno precisa saber para que estão trabalhando e no que estão sendo avaliados e quais serão os métodos utilizados. A avaliação ela precisa refletir e transparecer a uniformidade que há no processo, uma concisão entre o que está querendo que o aluno aprenda, o que está sendo verificado se ele aprendeu. Então a avaliação ela precisa refletir uma unidade, uma organização, uma coisa só. Quando o aluno pegar uma avaliação, por exemplo, ele precisa reconhecer que aquilo que ele está sendo avaliado foi realmente aquilo que ele foi ensinado, que ele trabalhou. Então é preciso ter unidade em todo o trabalho. Essa precisa ser uma característica da avaliação. Revisão do plano de ensino ajuda a tornar mais claros os objetivos que se quer atingir, onde o professor, à medida que vai ministrando os conteúdos, vai elucidando novos caminhos ao observar os seus alunos, o que possibilitará tomar novas decisões para atividades subsequentes. A avaliação nos permite revisar o nosso trabalho, ou seja, durante todo o trabalho, enquanto avaliamos, observamos algumas coisas que nos ajudam a reorientar a nossa prática. Então, a partir dessa reorientação, desses resultados, nós podemos revisar, não só podemos, como devemos revisar o nosso plano de trabalho, o nosso plano de ensino, para que a gente, no decorrer do caminho, tome as decisões corretas e novas decisões que venham favorecer o aprendizado do estudante, ok? Desenvolve capacidades e habilidades, uma vez que o objetivo do processo ensino e aprendizagem é que todos os alunos desenvolvam suas capacidades físicas e intelectuais, sua criticidade para a vida em sociedade. Uma avaliação, pessoal, ela precisa ensinar enquanto avalia. Nós não podemos considerar como válido um processo avaliativo que simplesmente deseja quantificar um aluno. Um processo de avaliação ele precisa permitir o aprendizado. Então, nesse sentido, a avaliação também desenvolve capacidades e habilidades. Como, Davi, nós fazemos isso? Por exemplo, quando nós passamos um trabalho para eles fazerem, uma tarefa de casa, sobre uma pesquisa sobre um determinado tema, o aluno vai aprender e vai desenvolver, mas eu também preciso avaliar aquilo. Ele precisa estar sendo avaliado, e é por isso que a avaliação ela consegue desenvolver capacidades e habilidades, porque no momento em que eu avalio, em que eu verifico uma situação, um contexto, eu também permito meu aluno aprender, pesquisar, indagar, e é por isso que precisamos elaborar instrumentos avaliativos e proporcionar ao aluno situações e contextos avaliativos em que ele não simplesmente venha reproduzir informação memorizada, mas sim desenvolver sua capacidade de criticar, sua capacidade de argumentar, de construir hipóteses, de solucionar problemas. Então, a avaliação, ela não só avalia, ela também permite que o aluno desenvolva a sua capacidade e as suas habilidades.
A avaliação precisa ser objetiva, com certeza. Deve garantir e comprovar os conhecimentos realmente assimilados pelos alunos de acordo com os objetivos e conteúdos trabalhados. A avaliação, ao mesmo tempo que a gente fala que ela deve permitir o aprendizado, a criticidade, ser clara, ser uníssona, ter unidade, ela também precisa ser muito objetiva. Não tem como ficar dando meia volta, ficar enrolando. Não, vamos deixar uma provinha aqui, depois a gente faz um outro trabalho, não, a gente faz uma pesquisa aqui. Não, precisa ser objetivo. O que vai ser feito? Vamos fazer um teste, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma pesquisa e verificar o caderno de aprendizagem. A avaliação ela tem que ser objetiva para se tornar claro para o aluno, mas ao mesmo tempo ela precisa ser objetiva para o aluno. Ela precisa ir direto ao ponto que está querendo ser verificado. Não adianta eu querer verificar o desenvolvimento da capacidade de conjugar verbos, por exemplo, propondo uma atividade que abra muito a discussão acerca de conjugação, substantivo, verbo, preposições, entre outros temas aí, não atinge objetivamente aquilo que eu quero saber. O meu aluno aprendeu isso ou não? Se ela for objetiva, eu recebo com clareza os resultados da avaliação. E é esse resultado com clareza que apresenta o que o aluno não conseguiu alcançar é que vai me permitir atender o aluno naquilo que ele precisa aprender e reorientar a minha prática. Lembrando que eu vou continuar falando, o resultado da avaliação não é para o aluno, é para o professor, que a partir desse resultado constrói, elabora, direciona e também revisa e redireciona a sua prática. Beleza? Vamos lá. Característica da avaliação. Promove a autopercepção do professor. Permite ao professor responder questões como: os meus objetivos são claros? Os conteúdos são acessíveis, significativos e bem dosados? Os métodos são os mais apropriados aos meus clientes? Auxilio bem os que apresentam dificuldade de aprendizado? Então, uma avaliação também, uma das suas características é promover uma percepção, a autorreflexão do professor sobre a sua prática, sobre o seu fazer, sobre suas ações, sobre suas metodologias, o que ele está fazendo, tem alcançado os objetivos, tem promovido um aprendizado real no estudante? Então, vamos continuar aqui. Tarefas da avaliação. Nos diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem, são tarefas da avaliação: conhecer o aluno. Deixa eu grifar primeiro só os títulos. Verificar os ritmos de progresso do aluno. Detectar dificuldades de aprendizagem. Abaixo nós temos mais um, mas eu falo depois. Vamos pegar aqui. Conhecer o aluno. A avaliação tem a tarefa de conhecer o aluno. Pode-se orientar e guiar o aluno no processo educativo, avaliando para melhor conhecer sua personalidade, atitude, aptidões, interesses, dificuldades para estimular o sucesso de todos. Então, a avaliação me permite conhecer, saber quem é o meu aluno. Por quem já é professor experiente, está assistindo essa aula aqui, sabe que nas primeiras semanas do ano, nos primeiros dias de aula, nós realizamos algumas atividades, provinhas, alguns testes com os alunos para a gente conhecer. E à medida com que eles vão fazendo, eles vão revelando quem eles são, na letra, na caligrafia, na forma de conversar, na forma de responder. Então a avaliação, uma de suas tarefas é permitir o professor conhecer o aluno, o seu ritmo, suas dificuldades. Então uma tarefa da avaliação é fazer com que o aluno seja conhecido. Uma outra tarefa da educação é verificar os ritmos de progresso do aluno, não só quem ele é, mas como ele está indo, como ele vai, né? Está indo, associando gerundismo, né? Como ele vai no processo educativo. É a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos através de provas, exercícios ou de meios auxiliares, como observação do desempenho, entrevista, para verificar se houve um progresso do aluno desde o ponto de partida da aprendizagem até o momento. O professor pode organizar um caderno para anotar a progressão dos alunos em cada período. Então, se o aluno está avançando, está progredindo ou não, se ele está ficando atrasado em relação à turma, a avaliação ela tem a tarefa de permitir que a gente observe isso, que a gente alcance esse resultado. Os alunos conseguiram aprender o que foi proposto? Não conseguiu não. Conseguiu aprender. Tudo isso a gente verifica através da análise do progresso do aluno, se ele está progredindo ou não naquele conteúdo. Detectar as dificuldades de aprendizagem.
Nós falamos que a avaliação ela tem a tarefa de verificar se o aluno está progredindo ou não. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu vejo que ele não está progredindo, eu preciso saber que dificuldades ele vem apresentado e o que tem impedido esse progresso do aluno. Veja só, ao avaliar, o professor pode detectar algumas dificuldades dos alunos. Também pode apontar as dificuldades no mesmo caderno. Por exemplo, o Carlos tem problemas na representação do afastamento ou cota de um ponto. Escreve corretamente, conhece bem a gramática. Esse registro deve ser acompanhado de modo a superar as dificuldades. Então, se um aluno tem determinada dificuldade, determinado problema, o professor pode registrá-lo na sua observação, no seu caderno, e aquilo ali acompanhar o seu trabalho para que ele venha desenvolver com o Carlos, por exemplo, atividades que venham fazê-lo superar a questão de pontuação, questão de representação na utilização da língua. Então, a avaliação ela tem que nos permitir detectar o que o aluno não sabe. O Joãozinho não sabe multiplicar, ele não sabe armar a continha de divisão, ele não sabe as divisões celulares, como se organizam isso. Então, por isso, eu preciso ter a avaliação como forma de detectar aquilo que ele não sabe. Ou seja, me permite conhecer o aluno, me permite conhecer o seu progresso, se ele está progredindo ou não. Se ele não está progredindo, ela me permite conhecer as dificuldades que ele tem, em que ele não está conseguindo desenvolver, ok? E por último, dentro das tarefas, nós temos a orientação ao aprendizado, ou seja, a avaliação ela tem a tarefa de orientar o aprendizado. Os resultados obtidos pela avaliação devem ser utilizados para corrigir, melhorar e completar o trabalho. Com base nesses resultados, deve, na medida do possível, adequar o ensino na forma que a aprendizagem se torne mais fácil e eficaz. Então, a partir do momento em que conhecemos o aluno, vimos se ele progrediu ou não, descobrimos suas dificuldades, a próxima tarefa é orientar o nosso trabalho para que o aluno aprenda. Então, uma das tarefas da avaliação é orientar a aprendizagem, ok? Continuando com as etapas da avaliação. Etapas da avaliação. Primeira coisa, nós precisamos definir o que será avaliado. O que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar o conteúdo. Eu sou da área de matemática, né? Vamos avaliar problemas envolvendo frações. Então, eu vou avaliar frações, o conteúdo de frações. Então, a partir do momento que eu vou avaliar o aprendizado sobre frações, o próximo passo é estabelecer os critérios e as condições para avaliação. Quais critérios nós vamos utilizar? Vamos verificar se o aluno consegue representar uma quantidade dentro de um todo utilizando frações, se ele consegue ler frações corretamente, se ele consegue fazer representações gráficas, fazer desenhos representando uma fração. A gente quer saber se no caderno, com apoio do livro didático, ele consegue realizar essas tarefas, se sozinho, sem recurso nenhum, ele consegue. Então, o próximo passo é estabelecer que critérios e condições eu vou utilizar para avaliar. Próximo passo, selecionar as técnicas e instrumentos de avaliação, ou seja, eu vou fazer um teste, uma prova, eu vou fazer um trabalho, vou fazer uma pesquisa, um debate, uma avaliação oral, um exercício em sala de aula. Então, depois disso, eu vou definir isso. E, por último, eu vou realizar a aferição dos resultados, ou seja, eu vou dar a nota, eu vou tabular, encontrar os resultados, vou escrever a avaliação descritiva, mas no final, geralmente, a gente dá a nota mesmo pelo trabalho que o aluno faz, ok? Métodos de avaliação. Estamos chegando na parte boa lá nos tipos, tá? De avaliação. Mas vamos finalizar aqui os métodos de avaliação. Existem várias técnicas e instrumentos de avaliação. Vamos ver algumas técnicas que podem ser utilizadas no momento de uma avaliação diagnóstica, no início. Como técnica, pode-se utilizar o pré-teste, ficha de observação ou qualquer instrumento elaborado pelo professor para melhor controle. Ou seja, quando eu vou diagnosticar no início, eu posso usar provas orais, testes, uma avaliação diagnóstica, uma entrevista, avaliação oral, tanto faz, tá? Para avaliação somativa, aquela que acontece no final,
encontramos os dois instrumentos mais utilizados, que são as provas objetivas e subjetivas, ou seja, aquelas provas com resultados, prova objetiva de marcar com resposta, X, marcar alternativa, ou também as provas escritas, a prova que a gente vai descrever, que são os instrumentos principais. Então, quando a gente fala de avaliação somativa, dificilmente você vai encontrar uma avaliação somativa que não seja uma prova objetiva ou uma prova escrita. E a avaliação formativa, que é durante o trimestre, nós temos observação de trabalhos, exercícios práticos, provas, etc. Ou seja, tudo aquilo que ele faz. E eu vou falar um pouco melhor dessas técnicas e desses métodos agora, quando formos apresentar os tipos de avaliação, tá beleza? Quando falamos em tipos de avaliação, na verdade, a gente vai entrar no mote da nossa aula. Eu acredito assim que o mais importante de toda a aula seja exatamente conhecer os tipos de avaliação. Tanto que 90% das questões que envolvem avaliação educacional, eu acredito que giram em torno desses tipos de avaliação. Então vamos conhecer. Nós temos 3 tipos de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Cada uma acontece em um momento, cada uma tem as suas características. Então vamos conhecer e falar um pouco sobre cada uma. Agora, eu gostaria que você, se possível, anotasse tudo que eu vou falar que está além desse texto aqui, tá bom? Avaliação diagnóstica. Esse tipo de avaliação realiza-se no início do curso do ano letivo, do semestre ou trimestre, da unidade ou de um novo tema e pretende verificar o seguinte: identificar alunos com padrão aceitável de conhecimentos, constata deficiências em termos de pré-requisitos e constata particularidades. A avaliação diagnóstica, ela funciona como um diagnóstico. Ela nos permite ter uma ideia de quem o aluno é, como o aluno sabe, o que ele sabe, o que ele já sabe para estar naquela série ou o que ele precisa aprender para acompanhar o conteúdo que está sendo proposto. Geralmente, a avaliação diagnóstica ela acontece no início de um trimestre, semestre, de um ano, então sempre acontece no início do processo avaliativo. Agora, diferentemente das outras, a única avaliação que pode acontecer em outros momentos é a diagnóstica. Por quê? Eu faço o diagnóstico no início de um trimestre, mas durante todo o trimestre eu posso diagnosticar. Então, à medida que eu for trocar o conteúdo, eu vou passar um conteúdo, ou pegar um exercício mais simples e passar para um exercício mais complexo, eu o diagnostico. Então, a avaliação diagnóstica, embora ela seja uma avaliação de início, ela pode acontecer no início de novas etapas, dentro daquela etapa geral que está sendo organizada. Mas a função dela é identificar as dificuldades do aluno e quais conhecimentos ele ainda precisa aprender para estar naquela série. Agora, lembrando que a avaliação diagnóstica ela é o ponto de partida para a construção do trabalho do professor. A elaboração do plano de ensino, o estabelecimento de estratégias e metodologias a serem utilizadas no processo, no trabalho docente, depende da avaliação diagnóstica. Tanto que quem foi aluno meu no curso da CEDU sabe que eu sempre bati muito nessa tecla. A avaliação diagnóstica ela precisa ser realizada em todo início de ano letivo, tanto que hoje na Secretaria de Estado da Educação, a CEDU, o professor só elabora o plano de ensino após um período de diagnóstico, porque ele precisa saber quem são os seus alunos. Se ele pegou uma turma totalmente defasada, que não sabe determinados conteúdos para aquela série, ele vai ter que voltar em alguns conteúdos. Então, o plano de ensino, ou seja, o direcionador do trabalho, entendendo o plano de ensino como organização do trabalho do professor, o plano de ensino só pode ser construído a partir do momento que eu conheço o aluno. Como que eu conheço o aluno? Através da avaliação diagnóstica. Como que eu descubro que o aluno sabe? Através da avaliação diagnóstica. O que eu preciso fazer assim que eu inicio o trabalho em uma turma? Uma avaliação diagnóstica. O que eu preciso fazer para poder construir o meu trabalho? Uma avaliação diagnóstica. Então não se esqueçam, a avaliação diagnóstica é um tipo de avaliação que precisa acontecer. É impossível conceber uma prática pedagógica exitosa sem antes ter-se uma avaliação diagnóstica com os resultados da qual a gente vai utilizar para construir o nosso trabalho. Então não se esqueçam disso. O próximo tipo de avaliação é a avaliação formativa.
Eu, particularmente, sou um apaixonado da avaliação formativa. Por muito tempo, talvez a gente desconhece esse termo, não emprega, talvez, em nossa prática, mas vejam só que bacana que ela é e como ela está bem presente na sua prática, talvez por mais que você não perceba. Esta avaliação ocorre ao longo do ano letivo. É através desta avaliação que se faz o acompanhamento progressivo do aluno. Ajuda o aluno a desenvolver as capacidades cognitivas, ao mesmo tempo fornece informações sobre seu desempenho. Ou seja, é uma avaliação que ajuda o aluno a desenvolver as capacidades, ou seja, ajuda o aluno a aprender, ao mesmo tempo que fornece informações sobre ele. Então, ela avalia ao mesmo tempo que o aluno aprende, ou seja, ela ensina e avalia ao mesmo tempo. Ela forma, daí que vem o nome formativo. Ela é avaliação porque acompanha o progresso, mas ela é formativa porque ela dá subsídio para o aprendizado do aluno e para o desenvolvimento das suas habilidades e capacidades. A avaliação formativa, ela constitui-se como processo. Ela não acontece no início nem no final. Ela corresponde ao processo, a todo o percurso do início do trabalho até o objetivo que deseja se alcançar. Vamos ver algumas informações sobre a avaliação formativa. Informa sobre os objetivos, se os objetivos estão ou não sendo atingidos pelo aluno. Identifica obstáculos que estão a comprometer a aprendizagem e localiza deficiência ou dificuldade na aprendizagem. Então, tudo que se relaciona à aprendizagem, lembre que ele não identificou dificuldades do aluno, dificuldades na aprendizagem, no processo. Ela te apresenta um patamar de como está sendo o progresso, como que o aluno está trabalhando em relação ao alcance dos objetivos, ele está conseguindo alcançar? Então, se o aluno está alcançando ou não os objetivos graduais, os específicos até chegar no objetivo geral, tudo isso é constatado através da avaliação formativa. Como que a gente faz avaliação formativa? Através de trabalhos, pesquisas, debates, exercícios em sala de aula, discussões, até provinhas. Tudo que acontece em um período maior, em um processo, e não só em um momento, corresponde à avaliação formativa, que é aquela que avalia ao mesmo tempo em que ela forma, em que ela ensina. Um exemplo, quando você dá um conteúdo, logo em seguida, para fixação daquele conteúdo, você aplica atividades, você aplica exercícios em sala de aula. É assim que o professor faz. Com aqueles exercícios, o aluno aprende? Sim, ele aprende quando ele faz as atividades. E ele está sendo avaliado? Também. Você avalia o aluno. Então, uma das melhores maneiras de se avaliar o aluno numa avaliação formativa é o caderno de aprendizagens, que é o caderno do aluno, que a gente pode saber todos os dias se a gente deu ok, deu visto. Por alguns essa prática é criticada. Porém, a gente não tem condições talvez de fazer uma observação diária da participação do aluno. Então, talvez dando visto no caderno, dando ok ou analisando o caderno, a gente tem uma ideia um pouco melhor de como ele foi. Então, se ele cumpriu com todas as tarefas e atividades, é um sinal de que durante todo o processo ele esteve engajado e participando do processo de ensino. Então, a avaliação formativa ela acontece num processo, é a avaliação que permite detectar as dificuldades durante o percurso, se o aluno está alcançando os objetivos, e o foco da avaliação formativa é o aluno, é o aprendizado do aluno, é fazer com que nesse processo de ensino a gente consiga fazer um bom trabalho. A diagnóstica, ela dá subsídio para a prática pedagógica. A somativa vai acontecer no final do processo. Agora, o processo de ensino-aprendizagem, ele é mediado, construído em cima da avaliação formativa. Não se esqueçam disso. Vamos para a última, avaliação somativa. Esta avaliação classifica os alunos ao fim de um semestre ou trimestre do curso do ano letivo, segundo níveis de aproveitamento. Tem função classificadora, classificação final. A avaliação somativa é a nossa avaliação quantitativa, é aquela que dá nota. Você vai fazer uma provinha, um teste no final do semestre valendo 15 pontos, 10 pontos, ou a pontuação que seja. Mas é uma avaliação que visa no final de um processo verificar se o aluno aprendeu ou não, mas com a função de quantificar, dar uma nota, classificar ele como aprovado ou não naquela disciplina. Ok? Então, início, diagnóstico, processo, meio, avaliação formativa e o final, avaliação somativa. Continuando. Vamos falar sobre alguns tipos de testes, ok? Provas orais, provas escritas e provas práticas.
Você depois na apostila vai ter oportunidade de ler item por item. Eu não vou ficar lendo só lendo não, porque ler você pode ler. Eu prefiro discutir aqui para fornecer mais informações. As provas orais são aquelas avaliações, aquele momento de avaliação, de prova, em que a avaliação é feita através do diálogo, o professor e o aluno, e ali o professor ele cria condições para que o aluno venha poder exprimir aquilo que ele sabe, as suas potencialidades e detectar suas dificuldades também através do diálogo, através da discussão. O professor pode perguntar, o professor pode questionar, e também nós temos os nossos debates, nós temos as nossas discussões em salas de aula, que permite através de uma forma oral, de uma conversa, de um diálogo, de um questionamento, avaliar o aluno. As provas escritas são as mais comuns, são aquelas provas realizadas como testes, exames, lembrando que aquele papelzinho com as perguntas do final do trimestre é prova, teste, exame, ok? As provas escritas, elas podem ser objetiva, pode ser subjetiva, ou seja, objetiva é aquela de marcar com X, de escolher a alternativa, VOF. As subjetivas são aquelas provas escritas, as provas discursivas. Escreva como foi realizado a primeira missa no Brasil, como se desenvolvem as células, então você vai descrever. É uma prova escrita. E a prova prática, ela refere-se ao saber fazer, quando a gente pede ao aluno para fazer uma maquete, para construir cartazes, para resolver um problema prático, para confeccionar algum material, algo nesse sentido, em que a gente vai avaliar o trabalho dele de fazer aquilo que ele aprendeu dentro do processo de ensino. Então, se a gente falou sobre os estados da água, sólido, líquido e gasoso, vamos pedir para ele fazer um trabalho apresentando, falando sobre o vapor, falando sobre o gelo, a água pura, mostrando aquilo ali sendo uma atividade prática, vai avaliar como ele consegue botar em prática os conceitos que ele já adquiriu. Ok? Alguns critérios de avaliação. Como nós devemos analisar, como nós devemos avaliar? Então é importante conhecer alguns desses critérios de avaliação. A avaliação, a obedecer os critérios, ela tem que ser benéfico, o processo avaliativo tem que ser bom para o aluno, tem que trazer benefício para a sua aprendizagem. Deve ser isento de parcialidade, justo e uniforme. Ou seja, todos os alunos têm o direito de ser avaliado de acordo com a sua particularidade, com a sua necessidade, mas ao mesmo tempo a avaliação tem que ser justa. Eu não posso pegar mais pesado com um aluno do que com o outro. Quando eu estava no ensino médio, eu me lembro de uma vez, eu sou muito assim, tranquilo com relação ao trabalho do professor. Também sou pedagogo, embora hoje não esteja atuando como pedagogo, sou muito tranquilo com o trabalho do professor, também a sua autonomia. Mas eu me recordo quando estava no terceiro ano do ensino médio, um professor, ele aplicou a prova. Eu fiquei com 9,9 e eu queria fazer a prova de recuperação para tirar 10. Eu acho que foi 9,5 ou 9. Então, ele falou, não, você não vai fazer. Eu falei, professor, eu quero fazer. Então tá bom, vai fazer, Davi. Ele elaborou a prova para todo mundo da sala e fez uma prova diferente só para mim. Ele pegou uma prova muito mais complexa e deu só para mim. Então, eu achei injusto, porque outros alunos que talvez nem estudaram para a primeira prova, que também eram bons alunos, poderiam tirar 10 na segunda prova, na recuperação, e eu teria muito mais dificuldade. Foi injusto comigo. Agora, o que eu falo assim... eu tenho um aluno com dificuldade de aprendizagem, um aluno especial, e na avaliação que eu dou àquele aluno, eu considero aquilo que ele conseguiu fazer, eu estou sendo justo com ele também. Então a gente tem que ter essa justiça na hora de corrigir, na hora de fazer, tá beleza? Deve ser global, ou seja, a avaliação não pode avaliar só uma coisa. Se ele sabe somar. Não, tem que avaliar se o aluno consegue adicionar, né? Não somar, soma é o resultado da adição. Se ele consegue adicionar, a gente tem que verificar se diante de uma situação ele consegue adicionar quantidades, ele consegue contar, calcular. Tem que ser uma avaliação um pouco mais abrangente. E não só também responda sobre o descobrimento. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Então, se ele respondeu isso, é uma pergunta muito simples de memorização. Mas o que ele sabe sobre o descobrimento, o contexto do descobrimento, a história do descobrimento? Como eu posso tratar isso na globalidade, de uma forma geral? Então a avaliação precisa ser global, não se resumindo a uma pequena coisa, mas avaliar o contexto como um todo, não só uma situação isolada. Deve ser eficaz na produção de mudanças no comportamento, ou seja, a avaliação ela deve permitir o avanço no processo, bem como o aprendizado do aluno. E nessa função de fazer o aluno aprender enquanto é avaliado, a avaliação tem que ser eficaz, ela tem que ser
além de eficiente, tem que ser eficaz nesse processo, permitindo que o aluno aprenda de verdade e bem feito aquilo que deve ser aprendido. Deve estar ao alcance dos alunos, ou seja, a avaliação tem que ser acessível. Não adianta avaliar algo que eles não conseguem fazer. Eu chegar na turma do terceiro ano com um problema de quinto ano querendo que eles resolvam. Tem que estar ao alcance deles. E tem muito professor que gosta de ensinar uma coisa e na hora da prova coloca uma muito mais difícil. Aí a galera fala, professor, não sei isso não. Então, assim, é claro que tem hora que o aluno enrola, mas existem situações que professores cobram mais do que o aluno tem condição de fornecer naquele momento. O processo de avaliação deve ser aberto, ou seja, deve ser um processo passivo de discussão, deve ser um processo flexível, que o aluno venha poder discutir, que ele venha ter opções para seguir caminhos. Eu estou lá ensinando o aluno a resolver um problema, não, tem que ser só do meu jeito. Não, existem outros caminhos para achar o resultado de um cálculo. Então tem que ser aberto, tem que ser um processo que não seja fechado e engessado, mas passivo de mudança, revisão e flexibilização. As conclusões finais devem ter certa validade ao longo do prazo. As conclusões finais devem ter certa validade e longo prazo. Ou seja, aquilo que a gente recebe, aquilo que o aluno aprende ao final de uma avaliação, ela deve ter um tempo para ser colocada em prática. Então, assim, eu acredito que fazendo esse trabalho, com 3 semanas eu vou conseguir que o aluno aprenda isso. Beleza, ela tem que ter um prazo para a gente alcançar, mas também tem que ter um prazo para permanecer com o aluno. A gente quer que o aluno consiga fazer isso até o final do ensino médio, autorrealizando problemas com fração, proporção. Eu quero que o aluno aprenda isso dentro de um mês. Eu acredito que é um tempo interessante, mas eu quero também que esse aprendizado perpetue até o 9º ano, até a 8ª série, onde ele vai começar a estudar física e química e vai precisar trabalhar a velocidade média, proporção, nesse sentido. Então, a gente precisa ter clareza de quando o aluno vai aprender e de quanto tempo ele precisa daquele conhecimento. Deve ser praticável e não deve ser incômodo e inútil. Aquilo que vai ser avaliado deve ser algo que dá para o aluno fazer. Ou seja, o que é mais prático, o que é mais interessante na avaliação? Eu, Davi, ensino para os meus alunos volume. Dentro do estudo de volume, tem uma hora que a gente aprende a calcular o litro. Qual é o volume de 1 litro? É 1 decímetro cúbico. Então, na prova, geralmente, ao invés de colocar lá, calcule o volume do sólido e coloco suas medidas, eu boto uma atividade que envolve volume, litro, coisa prática, coisa aplicável. Então, a avaliação deve haver coisas aplicáveis. E ela não deve ser uma avaliação inútil, só para saber se o aluno memorizou, mas deve ser uma avaliação que ela envolva algo prático, algo que seja acessível, praticável na vida do aluno. Os critérios de escolha das técnicas que nós utilizamos devem estar relacionados com alguns elementos. Por que eu vou usar uma prova para avaliar isso? Por que eu vou utilizar um debate para avaliar determinado conteúdo? Então, os critérios de escolha das técnicas e instrumentos dependem de quê? Dos objetivos da avaliação, dos meios, dos conteúdos, complexidade da matéria, do tempo disponível, do número de alunos na turma, do tipo de aluno, da idade dos alunos, condição da sala de aula. Eu preciso utilizar tudo isso na hora de escolher a metodologia que eu vou utilizar. Então, vejamos, eu tenho uma turma de 15 alunos e eu quero aplicar uma avaliação escrita, que eles vão escrever. Então, naquela turma de 15 alunos, eu posso dar uma prova com questões discursivas. Agora, se a minha turma tem 44 alunos, como a gente tem em turmas do ensino médio, é fácil a gente corrigir 44 avaliações escritas, texto? Não. Então, a gente tem que analisar isso para escolher o tipo de instrumento. Nós vamos fazer um trabalho para apresentar na sala de aula. Nós vamos utilizar a apresentação. A sala não tem projetor, a escola não tem data show, não tem como levar para a sala. Então, eu vou utilizar, talvez, uma apresentação com cartazes. Então, a forma como eu vou avaliar, o instrumento que eu vou escolher, depende de algumas características. Eu preciso estar ciente disso para escolher os melhores, ou seja, aqueles que irão favorecer o aprendizado do aluno naquele contexto e também a minha avaliação, para que ela seja de uma forma mais clara e mais concisa, ok? Vejam só, quando a gente avalia, a gente tem a opção de ter uma visão fechada ou uma visão aberta, uma visão ampla do processo de avaliação.
De uma forma mais tradicional, de uma forma mais arcaica, uma avaliação tradicional seria aquela que iria avaliar aquilo que o aluno memorizou. O aluno decorou, tira nota. E essa avaliação ia pegar firme, ia apontar, ia ser mais pontual naquilo que o aluno não sabe, ia pegar aquilo que é mais difícil em toda a matéria para o aluno responder. E como era o mais difícil, ele não vai responder e não vai alcançar a nota. Por outro lado, nós temos um modelo adequado, um modelo desejável de avaliação, que é um modelo que visa avaliar para interpretar os resultados e para obter subsídios para construir uma prática melhor para o professor e assim ensinar melhor o aluno. É uma avaliação que avalia o todo, avalia o global, avalia de uma forma geral para que talvez uma simples coisa que ele não saiba não venha prejudicar o conceito e a concepção geral que ele tem sobre um determinado assunto. Enquanto educadores, devemos buscar ter uma avaliação progressista, uma avaliação que caminhe para o futuro e que leve o aluno a aprender. Nesse sentido, Paulo Freire e Jussara Hoffmann nos ensinam um conceito muito importante, que é o conceito de avaliação emancipatória. E eu quero que você escreva agora no seu caderno, tá bom? Avaliação emancipatória. O que é uma avaliação emancipatória? Uma avaliação que leva o aluno a aprender, que leva o aluno a conquistar a sua autonomia sendo independente. O que é emancipar? Quando uma cidade vai emancipar-se, ela torna-se um município, torna-se independente. Quando um adolescente de 16, 17 anos é emancipado pelos pais, eles dão a ele autonomia, eles dão a ele independência, ele torna-se responsável, independente. Então, quando nós falamos em avaliação emancipatória, é uma avaliação que permite o aluno a ser independente, ou seja, que permite ele a ser autônomo, a ter uma capacidade crítica, a ter uma visão própria, uma opinião própria acerca das coisas, que ele aprenda a conceber o mundo ao seu redor, que ele consiga aprender e desenvolver potencialidades a partir do momento que está sendo avaliado. Então, uma avaliação emancipatória é essa avaliação que promove o aprendizado do aluno de forma significativa, desenvolvendo uma consciência crítica, uma consciência de análise, uma consciência progressista, uma consciência global de todas as coisas. É o que nós desejamos. É o que nós temos? Nem sempre. Mas eu acredito que, trabalhando, lutando e estudando, sempre iremos aumentar a nossa gama de conhecimentos e automaticamente isso irá refletir na nossa prática. Enquanto professores, eu acredito que nós podemos tirar informações valiosas para como direcionar a nossa prática. E enquanto concurseiros, eu acredito que podemos anotar, grifar tudo para a gente ir muito bem na prova do concurso, tá beleza? Pessoal, agora quero desafiá-los a fazer algumas questões e responder algumas perguntas comigo. Essas questões que eu vou mostrar para vocês agora, elas foram retiradas da prova da FUNCAB, de algumas provas anteriores da Fundação Castelo Branco, que possivelmente será a banca deste concurso, tá beleza? Vamos lá nas questões? Vou mostrar a questão. Você vai dar pausa no vídeo, responder e depois volta comigo, tá bom? A concepção de avaliação contemplada na introdução aos parâmetros curriculares nacionais nos orienta ao reconhecer os resultados obtidos por meio da avaliação como indicadores, ou seja, os resultados da avaliação, e aqui está falando dos PCNs, embora eu não tenha lido os PCNs, eu sei responder isso com base naquilo que a gente viu hoje. Os resultados obtidos por meio da avaliação, eles são indicadores para quê? Do recorte definitivo de uma realidade, ou seja, quem sabe, quem não sabe. B, da estigmatização do aluno, não, esse aqui não sabe, esses aqui nunca vão aprender, só esses aqui que são inteligentes. C, da reorientação da prática educacional? Eu acredito que sim. Nós não falamos que o resultado das avaliações tem que servir para reorientar a nossa prática? Então, essa é a resposta que nos atende. D, do caráter de terminalidade do processo, ou seja, o resultado deve fornecer subsídio para saber se terminamos e ensinamos só? Não. Da função social da escola. Não, a avaliação ela tem uma função e um caráter social, mas o resultado que a gente obtém pela avaliação não indica a função social da escola, ok? É uma palavra interessante, mas a resposta seria para reorientar a prática educacional. Vamos para a próxima pergunta. É uma característica da avaliação formativa. Dá pausa e retorna para a correção.
Corrigindo, vamos lá? Formativa, processo, lembrem disso. Ocorre no final do processo? Não, não ocorre no final. No final é a somativa. Objetivo atribuir notas? Não. Quem atribui nota é a somativa. Considera apenas os conteúdos principais? Não, ela considera todo o processo. Vamos para a última. Letra E. Tem caráter classificatório, de classificar? Não, a classificatória é a somativa. E letra D. Preocupa-se em analisar os processos mais complexos da aprendizagem. É isso mesmo. A formativa, ela quer analisar todo o processo, inclusive aqueles mais complexos, não se atendo às pequenas coisas somente, ok? Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima. Quanto à avaliação formativa, pode-se dizer: letra A. Gera conceitos que podem ser expressos em notas em outros códigos de caráter classificatório. Não. Isso aqui é somativo. Letra B. Tem objetivo de quantificar o conhecimento, hierarquizando o conhecimento. Não. Nós não queremos quantificar, queremos qualificar e também hierarquizar o conhecimento. Então, ninguém sabe mais que ninguém, existem tempos de aprendizagem diferentes, mas isso não serve para hierarquizar o conhecimento, tampouco separar os alunos. Letra C. Preocupa-se com a construção de instrumento que seja capaz de avaliar o processo de aprendizagem e não somente um produto final. Ou seja, quer construir um instrumento que avalia o processo e não só o produto final. Então essa resposta está correta, porque a formativa ela quer avaliar o processo como um todo e não somente o resultado final de um processo avaliativo. Vamos ler a letra D. Busca criar um instrumento que reflita um modelo que permita a contagem do conhecimento. Contagem do conhecimento? Não, está errado. Letra E. Coloca-se como instrumento que encerra uma etapa educativa no tempo, medindo o conhecimento por meio do certo ou errado. Não, também não é assim. Então, nós temos aqui a letra C, que fala da preocupação em construir um instrumento capaz de avaliar o processo de aprendizagem, e não somente aquilo que o aluno alcançou no final do trimestre, ignorando tudo aquilo que ele aprendeu durante. Ok? Foram 3, né? Vamos ver agora a última. A última questão. São 4, né? Vamos ver quantos vocês acertaram. As funções da avaliação em pedagogia são... Vejam só, lembra que eu te falei que alguns autores trazem diferentes formas da gente analisar, mas a gente precisa saber quais são elas. Diagnóstica, formativa e somativa. Sim, eu vi isso. E era tipos, mas vamos aguardar, vamos ler as outras alternativas. Verificativa, seletiva e punitiva? Não, a gente não viu nada disso, não tem avaliação punitiva, nem existe. Diagnóstica, formativa e seletiva? Não, porque a gente não vai selecionar ninguém na escola, né? Avaliação seletiva não faz parte do nosso contexto. Diagnóstica, verificativa e reflexiva? Não. Tem a diagnóstica, as outras podem servir para reflexão e para verificação, mas elas não são verificativas e reflexivas. Quais são elas? As funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa, ok? Como eu disse, alguns vão falar como tipos, outros como funções, outros como tarefas. Mas o importante é você saber que palavras a gente utilizou e lembrando sempre de diagnóstica, formativa e somativa. Espero ter contribuído, e se você acertou 3 ou 4 aí, você está arrebentando. Se acertou 2, está na média, precisa melhorar. Se acertou uma aí, vamos dar uma estudada, talvez rever o conteúdo, reler a apostila. Espero ter contribuído com vocês e quero convidá-lo a engajar-se nessa caminhada de preparação, que eu tenho certeza que alcançaremos bons resultados. E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram ter acerca do conteúdo, acerca do concurso. Um grande abraço, vamos firmes nessa caminhada e até mais.